Certo. Então, vamos falar um pouco aqui sobre as frações. Ver se eu consigo escrever. Frações em espanhol, por sinal, se chamam, às vezes, o pessoal chama eles de números quebrados. O que acontece? Nós temos, em geral, inicialmente, os números naturais, né? Então, os números naturais são aqueles números que servem para que a gente represente elementos que estão na natureza. Então, os elementos que estão na natureza, eles, a princípio, estão sempre completos, né? Você tem, por exemplo, né, uma maçã, é uma maçãzinha, ou tem duas maçãzinhas, ou tem três maçãzinhas, tá certo? Então, você usa um número natural para representar isso, aí você tem o 3. Só que os números naturais, quando você tem uma quantidade de elementos que não estão completos, imagina que você tem uma maçãzinha aqui e depois você tem somente meia maçãzinha aqui, ó, foi cortada. Então, nesse caso, os números naturais já não nos ajudam a representar esse número, porque isso aqui não é nem 2, nem é 1. Eu não tenho nenhuma maçã, nem tenho duas maçãs. Então, eu não consigo representar nem com o 2, nem com o 1. O que eu tenho ali é uma maçã completa e uma parte da segunda maçã. Então, ali é que a gente usa representar. Para poder fazer essa representação, a gente precisa, então, os números, as frações, né? Então, a gente precisa das frações para representar isso aqui, ó. Este quantidade aqui, ou poderia ser somente meia maçã, né? Imagina aqui meia maçã. Então, eu também não consigo representar essa maçã com um número natural. Nem é 0 maçãs, nem é uma maçã. É somente meia. Então, nesses casos em que a gente tem que representar um número de elementos que não é perfeitamente completo os elementos, né? No caso ali, uma maçã e meia ou meia maçã somente, então a gente usa as frações. Como que a gente usa as frações? Como o seu nome diz, né? Fração é pedaço, né? Fração é uma parte de algo. Então, a gente pode usar as frações, elas são representadas com dois números. Então, as frações, elas são representadas com dois números e um risquinho. Então, eu vou colocar um número aqui, nesta caixinha. Vou colocar um risquinho aqui e outro número aqui. Como que funciona o esquema, então? Eu tenho aqui o número de cima, este número aqui a gente vai chamar ele de numerador. E o número de baixo a gente vai chamar ele de denominador. Tá certo? Numerador e denominador. E eu vou ter o risquinho. Então, uma fração, ela está representada sempre dessa forma aí, em que eu tenho dois números. Por exemplo, né, eu poderia ter a fração 5 esquinho 9. Muito bem. Que significa esse 5 risquinho 9? Você lembra que a gente, quando aprendeu a dividir, né? Por exemplo, vamos fazer a divisão de 10 dividido 2, tá certo? Então, quando a gente aprendeu a dividir, a gente fazia o quê? Pegava o 10 e dividia em 2. E fazia a divisão, né? Quantas vezes está o 10 em 2? Está 5 vezes, então eu multiplico aqui, né? 5 vezes 2 vai dar 10, então eu coloco esse menos 10 aqui, né? Subtraindo. E essa subtração, então, vai me dar aqui 0. Que significa que quando eu divido 10 em 2, a resposta é o número 5 e não sobra nada, né? Então, imagina que eu tenho 10 balas, né? Tenho ali 10 balas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho 5 crianças para dar as 10 balas, né? Então, eu tenho aqui as 5 crianças.
1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero saber quantas balas vou dar para cada criança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 10 dividido 2 e a resposta me deu 5 e sobrou 0. O que significa isso aí? Que eu vou dar para cada criança 5 balas. Então, esta primeira criança aqui, ó, vai comer esta 5. A segunda criança vai comer estas 5. Desculpa. Não eram 5 crianças, eram 2 crianças só, perdão. Aqui, ó, vou apagar essas crianças aqui. As crianças aqui não existem. É 10 balas dividido 2 crianças. Que significa, então, que cada criança vai ganhar... Um segundo. Significa que quando eu dividir as 10 balas, dividido 2 crianças, essa divisão me deu como resultado 5 e 0 balas que sobraram. Então, este 0 aqui embaixo são as balas que sobraram, ou seja, nenhuma, né? Balas que sobram. E o 5, que é o meu quociente, né? A minha resposta é quantas balas por criança eu vou dar, né? 5 balas por criança. Aqui meio apertado aqui. 5 balas por criança. Deixa eu aqui acrescentar uma página nova. Yeah. Então, quando eu fiz essa divisão aí, de 10 balas dividido 2 crianças, me deu a resposta 5 balas por criança e não sobrou nenhuma bala. Então, é isso aqui, né, que eu acabei de mostrar aqui, né? Eu tenho aqui, então, cada criança vai pegar 5 balinhas e não vai sobrar nada. Mas imagina que eu, em vez de 10 balas, eu tivesse, por exemplo, 12 balas. Então, eu tenho aqui as minhas 12 balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 balas. E tenho novamente as minhas 2 crianças. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer essa divisão aqui, eu tenho, novamente, 10 balas. Perdão, 12 balas. Dividido 2 crianças. Então, como que vai dar essa divisão? Aqui vai me dar 5 vezes 2 dá 10. Subtraindo, sobra 2. Beleza. Como 2 não é dividido... 2 dividido 2 crianças. Isso foi ruim. 13 balas. Vamos colocar uma bala mais aqui, ó. 13 balas. Dividido 2 crianças. Então, 6 vezes 2 dá 12. Venho subtraindo menos 12 aqui. Vai sobrar 1. Então, o que significa isto? Que eu vou ter 5 balas. 6 balas. Para cada criança. E vai sobrar uma bala. Balas que sobram, ó. Balas. No caso, sobra uma bala. Beleza, então, como que dá isso aí? Vai acontecer o seguinte. Cada criança vai ganhar 6 balas, né? A gente acabou de dizer aqui, ó. Cada criança ganha 6 balas. Então, esta criança aqui vai comer 1, 2, 3, 6. E esta criança vai comer outras 6.
E olha lá o que aconteceu, né? Vai sobrar esta bala aqui. Ok. Você pode dividir para cada criança 6 balas e sobrar uma. Mas melhor ainda seria que no final você pegasse essa bala que sobrou e quebrasse ela na metade e desse meia para cada um. Então, em vez de sobrar uma bala, o que você pode fazer é o seguinte: pegar as 6 balas, as 13 balas aqui, ó. Cada. Um segundo. Você pega aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? 6 balas para cada criança, que elas já tinham ganho antes, tá? Vamos desenhar aqui os bonequinhos. Então, esta criança aqui tem essas 6 balas e esta criança aqui tem essas 6 balas. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela bala que sobrou, esta aqui, ó, e vai quebrá-la na metade. Então, eu vou ter aqui, ó, uma bala partida na metade e a outra metade da bala tá aqui, ó. Quebrei ela em 2 pedaços. E aí eu vou dar um pedaço para esta criança aqui, ó, meia bala, e aqui vou dar o outro pedaço para esta criança aqui, que é a outra meia bala. Então, cada criança ganhou quanto no final? Essa criança ganhou aqui 6 balas e meia, e a outra ganhou 6 balas e meia. Aí é que está o problema. Como que a gente representa essa meia bala mais que está ali? Não são nem 6 balas, nem são 7 balas. São 6 balas e meia. Então aí é que vem a questão. A fração, lembra que eu falei aqui que tinha 2 números, numerador e denominador? Então, esses 2 números aqui, ó, a gente vai colocar no numerador o número total de balas e no denominador o número de crianças. Então, você pode dizer que estas 6 balas e mais aquele pedaço meio ali, ele é, na realidade, 13 risco 2. Essa fração 13 risco 2, o que está significando é que você vai pegar e dividir 13 balas dividido 2, mas você não vai deixar resto nenhum, não vai sobrar nada. Se sobrar algo, você vai quebrar e dar entre as pessoas. Então, você vai acabar dando aqui, ó, 6 balas, dá 12, novamente, menos, sobra 1. Só que aí, este 1 aqui, ó, você vai quebrar em 2 metades. Uma metade aqui, outra metade aqui, e vai dar meia para cada criança. Essa quantidade de 6 balas inteiras mais meia para cada criança pode se representar com este número aqui, ó, 13 risco 2. Essa é a fração. 13 risco 2 é uma fração que representa pegar 13 elementos, dividir em 2 grupos, mas dividir perfeitamente, sem que sobre nada. 13 dividido 2. Então, aí você pode ler este risco aqui, você pode dizer que ele é como se fosse um dividido. Então, você diz, ó, 13 dividido 2, 13 barra 2, 13 risco 2, e a outra forma de falar também é 13 meios. Então, você tem esse número 13 e um 2 aqui. Quando você tem um 2 embaixo, você pode chamar ele de meio. Então, você lê isso aí como 13 meios. 13 meios. Que significa 13 meios? É como se você tivesse pegado e quebrado cada bala em 2. Então, agora, olha só. As tuas 13 balas, olha aqui, ó. Vamos fazer olha pra cor aqui, ó. Uma bala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 balas. Beleza. Que significa 13 meios? Eu vou quebrar todas as balas na metade, tá certo? Então, eu vou quebrar elas aqui, ó. Peguei todas as balas e quebrei na metade. Que significa que eu quebrei todas as balas na metade? Quantos meios eu tenho agora? Quantas metades eu tenho? Se você vê, eu tenho
Aqui eu tenho 2 metades, tá certo? A cada bala vão ser 2 metades. Então eu tenho 2 metades aqui, 2 metades aqui, 2 metades aqui. Se eu somar quantas metades eu tenho em total, a gente vai chegar em quanto? A gente vai ter, então, 2 metades, e eu tenho quantas balas? Eu tenho 13 balas, então eu tenho 13 balas. E cada bala tem 2 metades. Então, no final das contas, eu tenho 13 vezes 2, se você multiplica, vai dar 26 metades. Ou 26 meios. 26 meios. Beleza, se você tem 26 meios, se você quer repartir para 2 crianças, então o que você tem? Agora você tem 26 meias, metades de bala, dividido 2 crianças. Vamos fazer a divisão agora. Quanto que está 2 em 26? Então, tá uma vez. 1 vezes 2 dá 2, vem subtraído menos 2 aqui. Então, dá 2 menos 2 dá 0. Baixa o seguinte número, que é o 6. Agora, quantas vezes cabe o 2 no 6? Está 3 vezes. 3 vezes 2 dá 6. Vem subtraindo menos 6 aqui, e aqui dá 0. Olha só que legal agora. Você pegou e dividiu as 26 metades nas 2 crianças, e agora não sobrou nada. Balas, metades que sobram. Quantas metades sobraram? 0. Quantas metades cada criança ganhou aqui, ó? 13 metades para cada criança. Então, olha só. Agora, cada criança ganhou 13 metades. Antes, quando a gente tinha as bolachas inteiras, nós tínhamos este problema aqui, ó. Que é o quê? Que eu peguei as 13 bolachas para dividir e acabou sobrando uma. Aí eu tinha um problema. O que a gente fez? Em vez de usar as balas inteiras, a gente pegou cada bala e quebrou em 2 pedaços. Tá certo? Quebrou em 2 pedaços. Por que em 2 pedaços? Porque são 2 crianças. Porque eu estou dividindo por 2. Então, eu vou pegar cada bala e dividir pelo número de crianças. Então, como eu tenho 2 crianças, eu dividi cada bala em 2 pedaços. E aí ficou fácil, porque o que acontece agora? Quando eu tenho 2 pedaços, eu já sei que para cada criança eu vou dar de cada bala, eu vou quebrar a bala em 2 e vou dar uma metade para cada criança. E aí eu vou dividindo, cada bala nova que eu pego, quebro em 2 e dou uma metade para cada criança. Quantas metades cada criança vai pegar? Tá aqui, ó. Cada criança vai pegar 13 metades. Se eu pego 13 metades, o que seria aqui, ó? Se você olha aqui, eu vou fazer aqui de roxo. Olha só, metades, eu vou contar metades. Eu vou pegar 13 metades para dar para cada criança. 13 metades. Então, eu tenho aqui metades. 1 metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades, 6 metades, 7 metades, 8 metades, 9 metades, 10 metades, 11 metades, 12 metades, 13 metades. Então, olha só, tudo isso, todas estas metades aqui, todos estes meios vão ser para uma criança. E os outros meios vão ser para outra criança. Então, cada criança vai ganhar 13 meios, 13 metades. Se você olhar bem, 13 metades, o que são? São 6 balas inteiras mais meia bala. 6 balas inteiras mais meia bala é 13 metades. É a mesma coisa que 6 balas inteiras mais meia bala. Então, isso daí é uma fração. Basicamente, uma fração, o que é? Uma fração é uma divisão, tá certo? E essa divisão, então, eu tenho o numerador, que é o número de cima, no caso aqui o 13, dividido pelo número de baixo, que é o 2. O
que acontece? Às vezes, essa divisão, quando eu vou fazer ela, 13 dividido 2, me dá um problema, porque eu tenho um resto, sobra alguma coisa que eu não sei o que fazer com isso. Então, qual é o truque que a gente faz? A gente pega cada elemento, tá certo? Cada bala, no caso, é uma bala, e divide no número que você tem aqui, ó. Eu tenho 2 aqui, 13 para dividir em 2, então eu pego cada uma das 13 e divido em 2, ó. Meio aqui e meio aqui. Aí eu faço isso em cada 13. Imaginemos outro caso aqui. Imagina que você tem... Opa. Imagina que você tem 10 balas para 3 crianças. Então, vamos lá. 10 dividido 3. Então, dá 10 em 3 dá 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9. Só negativo. Subtraindo dá menos 1, dá 1. Deu problema outra vez. Por quê? Porque sobrou uma bala aqui. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de fazer 10 dividido 3, eu vou pegar as balas, vou pegar cada uma das balas, ó, vou desenhar as minhas balas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tô com as minhas 10 balas aí. Só deixa eu apagar aqui para não confundir. Essas são as minhas 10 balas. O que eu vou fazer, então? Olha aqui, ó, as 10 balas. Estas são as 10 balas que estão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada bala e dividir neste número aqui, ó. Então, o que acontece? Olha só. Cada bala eu vou dividir em 3. Cada bala em 3. Vamos ver se dá de escrever isso aqui. Ó. Mais ou menos dividido em 3 vai ser assim, ó. Imagina que cada pedaço... Ah, uma coisa importante. Cada pedaço, quando eu faço a divisão, todos os pedaços têm que ser iguais, tá? Cada pedaço igual que o outro. Ali, ó. Dividir em 3, né? Eu peguei uma bala, cada uma das balas dividi em 3 pedaços iguais, ó. Um pedaço aqui, outro pedaço aqui e outro pedaço aqui. 3 pedaços. Cada bala dividida em 3 pedaços. Aí, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu não vou dividir as 10 balas, eu vou dividir os pedaços, cada pedacinho desses. Então, olha só, quantos pedacinhos tem aqui? Eu tenho um pedacinho. Vamos até pintar eles aqui de alguma cor. Vamos pintar um pedacinho de vermelho, ó. Este pedacinho. Opa. Eu tenho um pedacinho que eu vou chamar ele de vermelho, eu tenho um pedacinho que eu vou chamar ele de azul, e eu tenho um pedacinho que eu vou chamar de roxo aqui, ó. Cada pedacinho desse é o pedacinho de uma bala dividida em 3. Então, eu faço isso com todas as minhas balas. Então, eu vou fazer aqui, aproveitar e fazer, ó, roxo, roxo, roxo. Esse é um pedacinho da bala, né? Que foi dividida em 3 pedaços. Tem um outro pedacinho que é o vermelho. Então, o vermelho tá aqui, ó. Cada pedacinho vermelho. Todos com o mesmo tamanho. E vamos fazer o último aqui de azul. Então, tem isso aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar de cada bala e dar um pedaço para cada criança. Imagina que nós temos das 3 crianças, uma criança é a criança azul, outra criança é a criança vermelha e a outra criança é a criança roxa. Então, a criança azul, ou melhor, a criança roxa, aqui, ó, ela vai pegar este pedaço roxo, este pedaço roxo, este pedaço roxo e assim por diante, ó. O pedacinho roxo de cada bala. Vai dar para essa criança. Então, quantos pedaços essa criança vai pegar? Ela vai pegar 10 pedaços. O que é um pedaço? Um pedaço é
uma bala dividida em 3. Lembra? Cada pedaço é uma bala dividida em 3. O cara azul... O cara azul... Opa. O que ele vai pegar? Ele vai pegar os pedaços azuis, ó. Ele vai pegar esse pedaço azul daqui, esse pedaço azul daqui, esse pedaço azul daqui, este azul daqui, este azul daqui. Cada pedaço de cada uma das balas, o cara azul vai pegar. Quanto que ele ganhou? Ele ganhou 10 pedaços. O que é cada pedaço? É uma bala dividida em 3. E a mesma coisa para o cara vermelho, né? Idêntico. Então, você vai pegar a mesma coisa aqui. Você tem o cara vermelho. Vou desenhar o cara vermelho aqui para ele poder pegar suas balas também, ó. Esse é o cara vermelho. O que ele vai pegar? Ele vai pegar balas. Esse pedaço. Ele vai pegar cada um dos pedaços vermelhos de cada bala que a gente dividiu. Tá ali, ó. Quanto que ele pegou? Ele pegou, também vou escrever aqui embaixo, 10 pedaços. 10 pedaços. O que é cada pedaço? É uma bala dividida em 3. Então, o que a gente vai dizer? Que cada pessoa pegou o quê? Um pedaço. Mas quanto, perdão, pegou 10 pedaços. Mas cada pedaço, quanto que era? Era uma bala dividida em 3. Então, ela acabou pegando 10 pedaços. Quanto que é uma bala dividida em 3? A gente já falou que uma bala dividida em 3 pedaços é o quê? É uma bala dividida em 3 pedaços. Ou seja, esta é a fração. Olha a fração aqui. A fração é isso aqui é 1 sobre 3, ou 1 dividido 3, ou 1 risco 3, ou também se chama de 1/3. Então, se cada cara pegou 10 pedaços desses e cada um pegou 10 terços. O que seria 10 terços? Seria 10 vezes 1/3. E isso aí, se você multiplica, então vai dar o quê? 10 vezes 1 dá 10 terços. O que é esse 10 terços aqui? Você lembra? Era 10 balas dividido 3 crianças. Isso aí. Dá uma olhada aí, qualquer coisa a gente conversa, qualquer dúvida aí a gente pode tentar esclarecer ou dizer de alguma outra forma. Era isso.